Olá, eu sou Guilherme Olival, eu sou neurologista, neurocientista. A gente está na série de esclerose múltipla e hoje eu vou falar a respeito de um tratamento que é o tratamento de fase aguda. Tá? Os tratamentos de fase aguda, o principal tratamento de fase aguda é a pulsoterapia. Tá? A pulsoterapia é um tratamento que usa uma dose de corticoide, que é o mais poderoso anti-inflamatório que existe. Então o objetivo da pulsoterapia é que você dê uma quantidade grande de corticoide num período curto de tempo, né? Então você dá ao longo de 3 a 5 dias uma medicação chamada metilprednisolona, que você dá entre 500 e 1 grama, e você dá isso em 3 ou 5 dias, como se fosse algo que está realmente pulsando, por isso que vem esse nome. Tá? Esse tratamento, classicamente, ele é venoso. Tá? Depois eu vou explicar um pouco mais a respeito disso. Esse tratamento, ele é um tratamento que a gente usa a medicação venosa, na maioria das vezes. Ela tem que correr num período de tempo, em torno de 4 horas. Antes de tomar o tratamento, é essencial que você tome um vermífugo, porque existe um vermezinho chamado Strongyloides stercoralis, que se você tiver com ele, ele é inofensivo, é um verme comum. Mas se você tomar a pulsoterapia com esse verme, ele pode realmente se multiplicar e causar uma forma invasiva da doença. Então você deve tomar antes uma dose de vermífugo. E aí depende dos casos, a gente tem que tomar alguns cuidados especiais, baseado nos efeitos colaterais desse remédio. Os principais efeitos colaterais são o aumento da pressão e aumento da glicemia. Claro que isso é um problema maior para os pacientes que já têm pressão alta ou que já têm diabetes, que aí realmente o controle tem que ser um controle rígido. Mas de modo geral, para quem não tem essas duas doenças, é só realmente evitar comer alimentos com muito açúcar ou alimentos com muito sal, tá? Que podem piorar aí a pressão alta ou a glicemia, né? Eu me lembro aqui uma vez, uma paciente comeu uma bacalhoada depois, junto com a pulsoterapia, e teve realmente um pico de pressão, porque é um alimento que normalmente vem salgado, ou alimentos em conserva, alimentos que são embutidos, que também tem uma quantidade maior de sal. Açúcar todo mundo sabe onde tem, tá? Além desses cuidados, a gente normalmente tenta dar essa medicação no período da manhã, porque ela pode levar a uma euforia, uma agitação que pode atrapalhar o sono. Tá? Além disso, em alguns casos, a gente usa uma medicação anticoagulante. Isso é caso a caso, isso tem que ser realmente essas questões discutidas com o seu médico. Tá? Além disso, ela pode levar a um rush, que é uma vermelhidão, um rubor que pode dar, que é uma vasodilatação própria da medicação. Isso não tem nenhum significado, é algo passageiro. Doutor, o corticoide engorda? O corticoide faz com que você retenha líquido, então realmente por um período você pode inchar. É claro que você usando o corticoide na forma de pulsoterapia, você minimiza bastante isso. Mas isso não é engordar. Isso significa que você vai reter líquido, você vai inchar e terminado o tratamento com o corticoide, você vai urinar todo esse líquido que você reteve. Tá? É importante, por outro lado, que você controle a alimentação nesse período. Porque, apesar dele não engordar, ele pode aumentar um pouco o seu apetite. E você pode ter uma voracidade maior, você pode ter vontade de comer mais, uma quantidade maior. Além do que você está internado, recebendo uma medicação, muitas vezes é algo que cria um estresse interno que facilmente a gente desconta na comida. E aí nesses casos pode engordar, mas não é a medicação direta que leva a engordar. Tá? Existe um tratamento que foi proposto na Espanha com o corticoide oral, com a mesmo remédio, metilprednisolona, na forma oral. Tá? As reproduções que a gente tentou fazer aqui no Brasil com essa medicação, ela não teve sucesso.
Tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que até existe a pulsoterapia na forma oral, mas eu, pessoalmente, eu desconheço esta formulação de sucesso aqui no Brasil. Isso pode realmente mudar amanhã ou pode, inclusive, em algum outro lugar que eu não conheço, já ter e realmente isso se tornar uma realidade. Mas, por enquanto, ainda é um tratamento venoso. Além da pulsoterapia, o tratamento do surto pode ser feito através de plasmaférese, em alguns casos que não funciona, repetir a pulsoterapia ou usar um outro remédio que é a imunoglobulina, que a gente deve falar nos próximos vídeos, tá bom? Dá o seu like, se inscreve no canal, se você tiver alguma pergunta, escreve pra gente, eu vou tentar responder o máximo que eu puder e até a próxima.